a gente vai desenvolver hoje um algoritmo de similaridade que calcula a similaridade entre dois textos, tá? Essa vai ser o core, basicamente, da nossa aplicação, né? Da nossa Search Engine. Então, para isso, para você comparar duas strings, eu não vou comparar, por exemplo, caractere por caractere. Então, a gente precisa de um algoritmo que seja bem razoável e que calcule para a gente, que traga um valor razoável, no sentido de essa string é parecida com essa. Digamos que a gente tem um texto aqui, dev. Então, digamos que a gente tem esse texto aqui, Mrs. Dev, e o que a gente quer é um algoritmo que pegue esse texto, digamos que esse é o usuário que a gente está procurando, que a gente está buscando, e esse é o texto que a gente escreveu. Então, a gente escreveu Miss Dev. Então, a gente quer um algoritmo que diga, que calcule para a gente quão parecidos são esses dois textos aqui. Esse é o algoritmo que vai, por exemplo, navegar na árvore que a gente vai implementar em C. Quando a gente estiver navegando na árvore, a gente vai pegar o texto que o usuário digitou e comparar com o nome do usuário que a gente tem lá registrado na árvore. E é fundamental que seja um algoritmo muito bom, porque esse algoritmo basicamente vai dizer a precisão da nossa busca, tá? Então, MISDEV é para trazer MISDEV e MISDEV, comparando esses dois textos, é para trazer uma similaridade de no mínimo 80% ou algo nesse sentido. E aí a gente precisa de um algoritmo. E o que que eu fiz? Eu dei uma pesquisada e eu encontrei esse paper aqui, é um paper acadêmico, que ele melhora alguns algoritmos. Então eu vou deixar o link no comentário fixado para quem quiser se aprofundar a ler e entender esse paper. É um paper bem simples, bem basiquinho, tá? Então eu vou dar uma explicada rápida aqui, mas quem quiser se aprofundar melhor, ler o paper inteiro, fica à vontade para entrar no link que eu vou deixar no comentário fixado, assim que terminar a live. Então, seguinte, digamos que eu tenho duas strings que eu quero comparar. Uma eu tenho escrito French aqui, e na outra eu tenho escrito França. Aqui são idiomas diferentes, no caso, né? Mas eu quero comparar e eu quero que traga uma similaridade, que diga para mim que esses textos são parecidos. Então, o algoritmo que esse cara aqui fez, e ele melhorou alguns outros algoritmos já existentes, ele faz o seguinte: eu tenho French, eu pego FR e busco aqui dentro se esse FR existe aqui dentro. Se ele existir, eu vou colocar um número em um acumulador que vai dizer quantas interseções eu tenho. Então, a FR aqui é uma interseção. Aí ele procurou na string inteira, não encontrou mais. Aí ele vai para o FRA, que ele vai pegando um caractere. Vai FR, aí RA, aí Aí, cadê? Aí, AN, NC e CE. E ele vai fazendo isso na string comparando com o outro. E quando, a quantidade que ele encontrar vai ser a quantidade de interseções. Quantas vezes. Como é que chama? Quantas vezes você tem isso nessa string aqui? Então, a quantidade de interseções. E aí o cálculo é bem simples mesmo, tá? Muito simples. Ele soma isso daqui, o tamanho disso daqui. Então aqui tem 5, são 5. Ele utilizou 5, eu não sei dar um nome para isso, mas ele pega o primeiro caractere, o segundo, depois o segundo e o terceiro, depois o terceiro e o quarto, e aí por aí vai. E aqui deu 5, que é o tamanho da string, são 5 letras. Sempre vai dar o tamanho da string. Então ele pega o tamanho das duas strings, soma elas duas aqui, multiplica pelo número de interseções, quantas vezes aqui intercedeu, então vai ser 2, tá? E aí ele divide, ah, ele divide pelo par somado, tá? Então o que, que ele faz? Aqui no final, aqui na ponta a gente tem o cálculo aqui. Então, esse 2 aqui, ele é fixo,
ele é fixo na fórmula, ele é como se fosse uma constante na fórmula. Então vai ser sempre 2 vezes aí o número de interseções, que aqui é F e R, F, FR e NC, que existe nos dois, então é duas interseções. E aí ele multiplica esses dois e divide pelo tamanho das duas strings, basicamente, que é 5 5. Então 5 5 10. Ele divide e esse texto ele é 40% parecido. Ele é 40% similar, porque esse cálculo vai dar 0,4. Ele sempre vai retornar um número entre 1 e 0. Entre 0 e 1, mais especificamente. Tá? É um algoritmo bem simples, inclusive de se implementar. E hoje a gente vai basicamente implementar só esse algoritmo. Tá? A live de hoje eu pretendo fazer com que seja curta, porque eu vou precisar sair mais tarde. Então a gente já vai começar codando já. Se você conseguiu compreender, eu posso até repetir de novo aqui a explicação. O algoritmo é muito simples. Ele pega uma string que ele vai comparar com a outra aqui. Aí ele pega o primeiro caractere e o segundo e ele verifica se esse FR existe aqui dentro. Existe. Aí ele vai somando esse 1, ele soma 1 em um acumulador. Um acumulador que a gente vai chamar como é que chama? De interseção. Tá? Então aconteceu uma interseção aqui. Ele segue procurando, não encontra mais. Aí ele vai fazer RA, AN, NC, CE. Entendeu? Ele sempre pega o primeiro caractere e o segundo e o terceiro e o quarto, e assim por diante, e vai verificando de dois em dois. Por que de dois em dois e não de caractere em caractere? Porque se eu tiver France e eu tiver uma string aqui completamente aleatório, que não significa nada, mas que tenha as 5 letras France, ele vai trazer uma similaridade muito alta. E a gente não quer isso. Porque a gente quer usar isso no mundo real, onde a gente vai comparar palavras com palavras, frases com frases, enfim, a gente tem que ter minimamente um contexto. Tá? Então é por isso que ele pega de dois em dois. Porque quando eu pego 2 FR, aqui ó, ele já pega a ordem dessa string. Tá intrínseca aqui. E aí, dado isso, o cálculo é simples. Eu pego a quantidade de interseções vezes 2. Esse 2 aqui é fixo. Esse cara pegou esse 2 da cabeça dele lá testando. Então é 2 vezes o número de interseção, que vai dar 4. E aqui ele vai somar o número de caractere da string. Então vai ser 5, 5, 10. Aí ele vai 5, 5, 10. 2 vezes 2 dividido por 10. Então 4 dividido por 10 dá 0,4. Esse cálculo ele sempre vai dar entre 0 e 1. E assim, se você quiser ter em porcentagem, você multiplica por 100. Tá? Aqui ele deu que esses textos são 40% similares. E aí, esse algoritmo que a gente vai utilizar na nossa busca. Aí a gente vai implementar ele agora. A gente vai implementar ele agora em código, né? E não só implementar, tá? Tem várias formas de implementar isso aqui. A gente vai implementar da forma mais básica, mais trivial possível. E depois a gente melhora para dar um desempenho melhor. E aí a gente faz um benchmark também para testar. Beleza? Então vamos começar aqui. Primeiro eu vou lá para o meu projeto, né? Então cd projects barra noster search. Acho que é isso. Beleza, eu estou no nosso projeto aqui. Nosso projeto. Hoje eu vou, inclusive, organizar um pouco esse projeto. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou abrir logo no editor de código, no LunarVim. E eu tenho uma pasta source, eu tenho a main e eu tenho essa server aqui, que é onde a gente vai escrever um código em si para rodar o servidor disso daqui. Isso aqui vai rodar em um servidorzinho que vai ser orquestrado pelo Docker e outra aplicação vai consumir esse serviço e é essa aplicação que vai ser exposta na internet. Tá? Então, aqui acho que não tem nada. Estava fazendo alguns testes. Então, tem aí o nosso search, um servidor HTTP bem básicozinho. Pega quem estiver vendo aí e quiser implementar. Isso aqui, pô, pesquisa no chat GPT, ele te dá um código, se não igual, isso aqui vai ser muito parecido. O servidor HTTP é bem básico, tá?
E aí a gente vai, inclusive, organizar um pouquinho esse projeto. No nosso main, ele tá tentando, ele já tá, já iniciou bem, já iniciou com erro já. Então a gente, se eu abrir aqui source, tem que sair do modo de edição. Se eu entrar em source, esse arquivo úteis, eu movi ele para essa pasta úteis aqui, porque eu vou começar a organizar o projeto. Então eu movi para úteis. Aqui basta, para resolver esse problema aqui, basta fazer úteis e pronto, resolvido o problema. Só que tem uma coisa. A gente vai implementar o método dentro desse arquivo úteis mesmo. A gente não vai precisar mais fazer tanta coisa não. Então, deixa eu salvar essa operação. E aqui em úteis, se eu tentar incluir esse arquivo dessa mesma forma que eu fiz aqui, em outro arquivo, etc., facilmente eu vou ter um problema com importação. Porque quando eu faço um include esse arquivo, é como se eu pegasse todo o código que eu tenho nele aqui, esse código todinho, e colocasse aqui, ó. Então, aqui onde está include. É como se eu fizesse isso. O processo de pré-compilação vai fazer isso. E aí, se eu tiver outro include desse arquivo aqui, vai dar um erro porque eu vou estar declarando as mesmas funções. E como que a gente resolve isso? A gente pode vir aqui e fazer isso daqui. A hashtag ifdef, ifndef, se isso, esse texto aqui, não sei como é que é o nome que eu dou para isso, macro, né? Se essa macro não tiver definida, e aí eu vou utilizar o nome do arquivo utils underline C. Só troquei o ponto por underline. Eu escrevi utils aqui igualzinho. E se ele não tiver definido, eu vou definir ele. Eu vou definir, então hashtag define utils .s. E aqui embaixo eu fecho esse if, né? Tag end if. O que esse código faz? O que esse código faz? Isso aqui que a gente acabou de fazer. Se eu importar esse arquivo 10 vezes aqui dentro, ele só vai entrar aqui dentro desse if uma vez, porque isso aqui não vai estar definido. Aí quando ele entrar no if, ele define essa macro, e aí, e aí ele pega esse código e junta com o que eu estou executando lá. Tá? E aí, na próxima vez que ele bater em um include que tem isso daqui, ele vai verificar se não está definido isso daqui, aí vai estar definido, e aí ele nem entra aqui dentro. Tá? Então, isso vai fazer com que esse código aqui não se repita. O código desse utils aqui não se repita. Tá? Feito isso, agora a gente vai fazer a nossa função para implementar aquele algoritmo lá. E aí, eu vou chamar, ela vai retornar um float, que é de 0 a 1, né? Então vai ser 0.1 tal, 0.1 tal, até 1.0. Então vai retornar um float. Eu vou chamar ela de string similarity. String similarity. Ela vai receber duas strings, né? Eu vou chamar uma de origin. Então vai ser origin. E a outra vai ser compare. Tá? Os dois são um array de char. Então, compare. E aí, beleza. Temos a nossa função declarada. Ela vai retornar sempre um float. Então, eu vou primeiro pegar a interseção. Vou declarar aqui, então, uma variável float, que vai se chamar intersection, e vai receber 0 inicialmente. Beleza. Aí, eu lembro aqui que eu tenho que ter o tamanho da string para me calcular lá na fórmula final. Então, eu vou pegar e vou declarar uma variável chamada size normal. Ela vai ser um inteiro mesmo. Tá? Então, esse size recebe o length dos dois arquivos. Então, eu vou fazer strlen origin mais strlen compare. E aí, beleza.
eu tenho o size e o intersection. E aí o que eu vou fazer basicamente? Sempre que a gente vai comparar duas strings completas, eu vou rodar um for dentro de um for. Que vai ser um for para essa string e depois um for para essa outra aqui. Tá? Então eu vou rodar um for dentro de um for. E aí a gente já começa declarando aqui for int i recebe 0. E como eu quero o maior desempenho possível dessa função, vou pular essa ali. Como eu quero o maior desempenho possível dessa função, eu não vou verificar o length. Isso aqui é uma função. Ele vai pegar essa origin aqui, vai passar, como é que chama? Vai passar para essa função string length. E para mim saber o tamanho de uma string, eu tenho que percorrer ela inteira. Porque quando eu passo origin aqui, eu estou passando só o endereço do primeiro caractere da string. E aí ele vai pegar o endereço e vai incrementando até chegar no caractere nulo dessa string. E aí ele retorna essa quantidade para a gente. E aí é basicamente rodar um for. A gente não quer isso. Então o que eu vou fazer é verificar enquanto origin de i aqui for diferente de um caractere nulo, que no caso eu acho que se escreve aqui, zero. Isso, beleza. Aí eu vou incrementar aí mais. Então esse for ele vai rodar até ele vai de índice em índice, vai começar do índice zero de origin, vai percorrer a origin inteiro até encontrar um caractere nulo. E uma string é basicamente isso. String em C é um array de bytes com um byte nulo no final, indicando que aquilo é o fim daquela string, daquele texto. Então é isso que a gente vai fazer, percorrer até o caractere nulo. Aí eu vou copiar isso daqui e colar aqui dentro, porque vai ser basicamente o que a gente vai fazer. É um for dentro de um for, né? Aí aqui, isso aqui eu vou chamar de C de compare. Aqui vai mudar só que é compare. Compare de C e C++ aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar dentro desse for se aí eu pego o primeiro caractere da string origin, tá? Então vai ser origin de primeiro caractere. Então vai ser origin de i, né? E aí ele vai verificar se é igual o primeiro caractere de compare. Tá? Então vai ser se é igual a compare de C. Né? E aí ele vai verificar. Se o primeiro caractere de origin for igual o segundo caractere, o primeiro caractere de C e cadê? E o segundo caractere de origin, ou seja, origin i mais um. Então, e o segundo caractere de origin foi igual a compare de C mais um. Então, se for igual, e com isso eu já consigo percorrer tudo, tá? Ah, beleza. E aí eu vou fazer isso aqui só para esse código não tomar a tela inteira. Mas beleza. Se for, eu vou fazer intersection mais igual a 1. Intersection mais igual a 1. E com isso, aqui, esse código aqui já vai contar o número de interseções, tá? Agora que eu tenho o número de interseções, eu vou só retornar o cálculo, tá? Só vou retornar calculando. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu lembrar como que é o cálculo lá. O cálculo é duas vezes o número de interseções dividido pelo length da string, das duas strings juntos, né? Então, eu vou retornar return duas vezes
Então vai ser 2 vezes intersection dividido, só que aí eu tenho que preservar a precedência do cálculo aqui, senão vai dar errado. E eu vou dividir pelo size. E beleza, tá feita a nossa função. Agora a gente vai testar, ver se bate. E depois a gente vai melhorar. Esse código, ele tá um pouquinho, tá bem ruim. Essa função, ele é dividido, o que está acontecendo aqui? Use declaration size TDU means. Ah, então eu declarei ela errada aqui. Eu troquei os caracteres. Começa com S e depois é Z. Então, beleza. Então, beleza. A nossa função está pronta. Esse código, aí depois a gente vai melhorar ele, tá? Esse código aqui, ele está muito simples. Portanto, né, é quase que uma relação. Ele vai demorar para executar. Ele vai ser lento, tá? Então, ele vai pegar cada string dessa aqui e vai. Porra, peraí, velho. E vai rodar um for dentro de um for. Ou seja, se eu tenho uma string, e aí deixa eu usar o console para apresentar, né? Então, se eu tenho aqui uma string de. Vou dar um zoom aqui nesse console. Se eu tenho uma string de 12 caracteres e outra string de 8 caracteres, eu vou rodar, iterar dentro do for 12 vezes 8, 12 vezes 8. Isso aqui para cada caractere, tá? Então, para cada caractere, como é que eu posso exemplificar isso? Então, digamos que eu tenho uma string que tem 12, né? Para cada uma iteração dentro da primeira string, eu vou fazer 8 interação dentro da segunda string. Perceba que o que eu faço nesse código é eu pego o primeiro índice e aí eu entro nesse for e faço até o fim da string, tá? Vou até o fim da string compare. E aí eu saio aqui, vou para o segundo caractere e vou até o último da string compare. Esse código ele tem uma execução quadrática, que chama em notação Big O, né? E a gente precisa de que ela seja uma função linear. Imagina que essa função vai ser executada milhões de vezes. Aí para continuar aqui, poxa vida, não era para ter fechado. Mas beleza. Agora a gente vai executar a nossa função. Já estou com o include aqui e vou deletar esse código aqui. Deletar esse código inteiro. A gente utilizou ele para ter o convert lá, né? Então, beleza. Eu já tenho a função aqui porque eu já importei o arquivo. O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar duas strings dentro de um for, porque eu quero testar primeiro se essa função funciona. Então, eu vou fazer aqui float similarity recebe string similarity. Aí eu vou passar dois textos. Eu vou testar com o exemplo que ele deu no artigo para ver se realmente está batendo. Então é France e French. Então voltando aqui, eu vou fazer em minúsculo mesmo. France. Cliquei em insert. Então vai ser France. Eu vou comparar France e French. Vou comparar essas duas strings e vou cuspir a similaridade entre elas, né? Então vai ser aqui similarity. Vai ser um printf, né? Printf de similarity
Eu não me lembro se. Eu vou tentar que porcentagem F de float, mas eu não me lembro como que é, não. Mas vamos lá. Similarity. E eu vou cuspir essa similaridade na tela e vamos ver se vai bater com o que o artigo demonstrou ali pra gente, né? Para ver se a gente implementou corretamente. Para testar isso, eu instalei um Navim. Recentemente eu estou aprendendo a usar algumas coisas, etc. E por isso eu não consigo abrir o console aqui dentro. A não ser que eu execute esse comando aqui e faça compilar o main, né? Então eu vou gcc compilar o main ponto barra main.c. É isso ou abrir um outro terminal aqui. Mas eu vou, antes de abrir outro terminal, não, uma outra aba do terminal. Mas antes de ir para outra aba do terminal, eu vou tentar aqui ver se ele vai exibir para a gente aqui. Se ele exibir para a gente assim, ele já quebra um galho. Então eu vou chamar isso, o output dessa compilação vai ser search, vai ser um binário chamado search que a gente já pode inclusive executar. Deixa eu dar um enter, ele compilou para a gente, agora eu vou só chamar o search aqui dentro. Ponto barra search. Ó, ele retornou uma similaridade de 66% entre France e French, o que indica que talvez a gente implementou errado essa função. Vai verificar se foi igual. E o segundo foi igual, ele dá um mais igual aqui, né? Deixa eu pensar se ao que eu me lembro, tá correto. Eu não sei se esse mais igual a 1 talvez seja por causa do intersection. Talvez ele tenha que ser um inteiro e não um booleano. E um booleano, quando eu dou. É aquela coisa, né? Um booleano, ele não é um número preciso. Quando você dá um. Como é que eu posso dizer isso? Tá, isso aqui vai ser float. É porque um número float, um número de ponto flutuante. Eu vou até demonstrar aqui numa coisa para ver melhor. Quando eu digito 0,1 mais 0,2 e verifico se é igual a 0,3, ele vai dizer para mim que não é 0,3. Ele deu falso lá, vou mudar aqui para 0,2 e ele dá falso. Só que ele deveria dar correto. O problema é que quando você usa números decimais, números de casa flutuante, para fazer o cálculo, ele sempre vai perder a precisão. Então, provavelmente esse problema está dando porque o que eu estou fazendo aqui era intersection mais igual a 1, aí ele somava mais 1, porém tem as casas decimais. E não, hoje, computacionalmente, a gente não representa com precisão. Precisão é muito difícil de se ter. Então, esse intersection aqui eu vou declarar ele como inteiro para ver se isso resolve esse no nosso problema. E aí eu vou executar de novo aqui. Voltou a mesma similaridade. O que está acontecendo? French e French. 5 mais 5, que é o tamanho da string aqui, tá certo. Daí eu percorro até a última. Verifico o primeiro caractere. Primeiro e o segundo caractere de cada string. Percorro. E C mais 0. Percorre até o último byte nulo. Talvez seja o nosso cálculo aqui que esteja incorreto. É 2 vezes a interseção dividido pelo size, que é o inflamed. O nosso cálculo está correto. A nossa comparação também está correta, né? Só que eu acho que o nosso problema é porque não está maiúsculo. A gente tem que lembrar que o computador usa a tabela ASCII. E para a tabela ASCII, maiúsculos e minúsculos são números diferentes. Então talvez seja esse o nosso problema aqui. E para resolver isso, eu vou utilizar o toUpper, né?
eu ver se eu importo a string aqui. Importa. Então eu tenho essa função toUpper. Então toUpper para converter isso aqui em um caractere maiúsculo. toUpper para converter isso aqui também em um caractere maiúsculo. Pular uma linha aqui para ficar mais minimamente legível. toUpper também aqui, né? E toUpper aqui. Então isso talvez, em tese, resolva o nosso problema. Então a gente primeiro vai compilar. Ai, caramba. De qualquer modo, a gente vai ter que fazer de upper, né? Então, deixa eu compilar aqui de novo. gcc.main.c menos onde search. Compilei, executei. Ele ainda trouxe uma singularidade incorreta. Caramba, o que eu tô errando aqui, velho? Deixa eu pensar. O que eu tô errando? O cálculo tá correto. Intersection mais, etc. Não tô conseguindo enxergar nenhum erro. Talvez. Talvez. ah, talvez esse size aí seja muito. Não, mas. Não, o problema não é o size, não. Intersection. Duas vezes o número de interseções. Deixa eu cuspir no intersection para ver quantas interseções ele encontrou. Intersection. Esse printf. Intersections. Ele é um inteiro, então é por cento D. E intersection. O número de interseção que ele deve cuspir tem que ser 2, tá? Tem que ser 2. Se não for 2, está errado. Então eu vou compilar de novo e executar. Por que ele não cuspiu? Intersection. Será que eu... não salvei aqui. Então tem que salvar isso daqui. Compilar e executar de novo. Ele deu 4 interseções. Tem coisa errada aqui, hein? Ele meio que dobrou o número de interseções. Talvez porque eu esteja considerando só um caractere. Pega o primeiro e o segundo. Para cada caractere. Caramba, por que ele dobrou isso, velho? Uma forma rápida de resolver seria só dividir por 2. Porque daí, mesmo que ele sempre vai dobrar, dado isso aqui, mas a gente tem que resolver isso. Não pode dobrar o número de interseções, né? Então, ele entra aqui no primeiro caractere e ele já verifica. Ele entra no segundo caractere, só que ele tá fazendo esse i mais um aqui, velho. Não era para dar 4 interseções. Tem coisa errada aqui. Então, tem que ser igual. Aí a gente vai raciocinar aqui agora. Vai pegar o primeiro. Aí lá ele vai verificar o primeiro e o segundo. Aí vai bater. Aí uma interseção. Aí ele vem pro segundo. Aí ele vem aqui, primeiro e segundo. FR não RA. RA, outra interseção. FR, RA. Tá certo. Foi eu que digitei errado aqui. É French com E, porra. Caramba. Às vezes o problema não é nem o código, é o programador mesmo. Então deu duas. A similaridade que ele cuspiu para mim foi 33%. Então agora o número de interseções está correto. Porque agora eu escrevi a palavra correta basicamente. O tamanho da string. Deixa eu ver se eu digitei outra coisa errada aqui. France e French. France. France
e French com CH no final. Tá certo. O meu tá certo aqui também. Acontece que, muito provavelmente, ah, percebe que ele cuspiu 0. Cadê? Ele cuspiu aqui pra gente 0.3333333. E aí o que acontece? Provavelmente o algoritmo que ele está usando para fazer esse arredondamento aqui, para cortar as outras casas decimais, é para cima. E aí ele arredonda e fica 0.4. Porque não tem outra coisa aqui que possa estar errada no código. É um código muito simples. Então, beleza. A diferença é só que ele arredonda para cima. Então tá aí o nosso algoritmo. Agora a gente vai fazer um benchmark para ver quanto tempo ele leva, né, para executar coisas básicas como básico não, né? Não é básico, mas eu vou executar ele 1 milhão de vezes essa comparação French e France. Na verdade, eu vou colocar uma string maior, porque no caso desse algoritmo, quanto maior a string, mais pesado vai ser rodar ele. Porque perceba que ele faz um for dentro da string, como eu falei. Para cada caractere da string origin, ele vai rodar toda a string compare. Então, se eu tiver uma string com 20 caracteres, ele vai rodar 20 vezes um for com 20 vezes o tamanho da outra string. Então, ele é um algoritmo quadrático, né? Para quem sabe notação Big O, vai saber o que é notação quadrática. Então, para fazer isso e pegar o tempo de execução, primeiro eu vou executar aqui, vou ter um time start aqui, que vai ser float. Então, vou ter minha float time start. Eu gosto de usar isso aqui, que eu esqueci o nome. Camel case é o que eu coloco maiúsculo, né, depois da primeira palavra. Esse aqui eu não sei como é que é, mas eu gosto de usar assim. Time start vai receber. E aí, cara, eu tenho que pegar o clock. E para pegar o clock, eu acho que eu preciso da biblioteca time, se eu não me engano. Mas, acho que é time. Time.h. Include time.h. Eu espero que esteja correto. Não quero mais dor de cabeça com erro. Mas basicamente eu vou dividir isso. Se for a biblioteca time, eu tenho uma variável chamada clocks per sec. Se eu não me engano. Per sec. Per sec. Então vamos testar, né? Se for, vai dar eu. Então, daí eu vou. Deixa eu ver se eu tenho como entrar aqui, né? É isso, é clocks per sec. Consegui entrar aqui e ver. Então, o clocks per sec está correto. O erro aqui é um float. O que essa função retorna? Clock time. Eu tenho que converter para float aqui. Vamos ver se resolve isso. Eu tinha escrevido errado. Deixa eu ver se eu preciso converter mesmo. De qualquer jeito, vai ser um float aqui. Não deu erro. Eu vou copiar esse código aqui, basicamente, e colar ele aqui embaixo. Copiar e colar ele aqui embaixo. E aqui vai ser time end. Mesma coisa, time end. Aqui embaixo agora o que eu tenho que fazer é fazer time start menos time end e cuspir isso no console como o tempo que ele levou para executar. Então vai ser aqui, é um float time end, float time execution.
recebe time start menos time end. Beleza. Então eu vou cuspir a similaridade aqui e aqui embaixo eu vou cuspir printf printf. Aqui embaixo eu vou cuspir o tempo de execução. Time execution. Vai ser um float também, então %f e time execution. Beleza. Agora é só colocar isso aqui dentro de um for que roda, sei lá, 1 milhão de vezes. Para ter uma simulação melhor, eu vou pegar e ver aqui quantos usuários tem no Nostr. Nostr users. Para pesquisar por todos os usuários do Nostr, quanto tempo esse algoritmo levaria, comparando o que eu estou pesquisando, a palavra que eu estou pesquisando em todos os nomes de usuário. Então tem 994 usuários. Eu vou fazer um for aqui, né? Então vai ser for int e enquanto i for menor ou igual a esse número, a quantidade de usuários no nosso, e mais. Eu nem precisava fazer i mais. Mas deixa assim. Beleza. Agora a gente vai ver quanto tempo ele vai levar para executar perto de 1 milhão de vezes essa comparação. Só que agora eu vou colocar um nome maior. Mrs. Dev. Mrs. Dev. A similaridade tem que ser 90% ou muito próximo disso. E aí eu não posso declarar ela aqui dentro, porque senão eu vou declarar ela 1 milhão de vezes dentro da stack. Programar em C é complicado. Então eu vou colar ela para cá. Caramba, quase quebrei o código inteiro aqui. Mas beleza, declaro ela aqui e aqui eu só atribuo. E aí eu tenho o nosso teste rápido aqui. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar para comparar Mrs. Dev próximo de 1 milhão de vezes, né? Então eu recompilo ela. Deixa eu aumentar esse texto aqui desse terminal. Tem como dar um zoom direto aqui. Beleza. Então deixa eu só dar um clear e limpar isso daqui. E aqui em cima eu vou primeiro compilar e depois executar. Que foi isso aqui? Time execution. Tá. Primeira coisa. Ele deu um monte de print porque a gente esqueceu esse print largado aqui. Ele cuspiu 1 milhão de vezes no nosso console isso daqui. Primeiro deleta ele daqui. Fechar essas bibliotecas que eu entrei para ver. Então, nos códigos. Tá nossa comparação. E essa comparação eu fiz errado. Não é o tempo de início menos o tempo de final, porque o tempo final vai ser maior, então ele vai dar um número negativo. Tem que ser o contrário aqui. Tá? Então vai ser aqui. Vai ser time end menos time start. Beleza. É isso aí, errando e fazendo de novo. Então eu tenho que recompilar, reexecutar de novo. Vamos ver. Ele levou mais de 1 segundo, velho. Mais de 1 segundo. E se o Nostr aumentar a quantidade de usuário para... E perceba que é exponencialmente, aumenta exponencialmente pelo tamanho da string aqui. Se eu escrever aqui na frente de novo, um espaço, Mrs. Dev, aumentei a string
o dobro só. Você imagina que o tempo aqui só vai dobrar, né? Tá 1.2 vai dobrar para 2.4. Né? Eu vou te mostrar por que se chama, ah, em notação Big O, por que se chama quadrática. Porque ele tá numa notação quadrática. Então, eu recompilo e executo. Ele só dobrou o número de string e você eleva ao quadrado a complexidade do algoritmo. Perceba que ele vai demorar não o dobro de tempo, mas 1.2 elevado ao quadrado, muito provavelmente. Aqui, ó. Cuspiu pra gente 5 segundos. Vamos ver quanto é 1.20 elevado ao quadrado. De... Vou calcular aqui. Então é 1.2 elevado a 2. Ele deu 1.4. Tá errado. Ah, não. Não. Ele eleva ao quadrado. Para cada caractere, ele eleva ao quadrado. Eu dobrei o número de caracteres. E Mises tem 5 letras. Div tem. Coloquei div aqui, porra. Dev tem 3, mas o espaço tem 9 caracteres, né? Então, ele incluiu 9 caracteres. É 9 vezes 2 de exponenciação. Então, ele vai levar isso não a 2, mas a 9. E aí, a gente viu que a gente tem o tempo perfeitinho quase aqui. 5.15, que é basicamente o tempo que ele levou aqui quase. 5.16. Percebe que ele aumenta exponencialmente de acordo com o tamanho da string. E para finalizar essa live, deixa eu ver quanto tempo de live tá aqui. Cadê quanto tempo de live? Nossa, já são 55 minutos de live. Não sei se dá tempo para a gente fazer uma implementação melhor desse algoritmo. Acho que dá. Deixa eu tentar ser rápido aqui, então. Eu vou implementar a mesma função, retorna um float e tudo mais, chamada text similarity. Então, a mesma coisa, recebe a origem, mesma coisa daqui. Só tentar copiar essa porra aqui. Y P. Então vai ser o mesmo método basicamente. Só que agora eu tenho uma diferença nesse método aí, nesse método novo, que eu não vou rodar um while dentro de um for dentro de um for. Vai ser diferente. Eu basicamente vou tirar esse for daqui e para isso a gente pode utilizar uma estrutura de mapper, mas um array vai servir. Então vai ser int, vou chamar de hashmap, vai ser um array de 50, tá? Que vai receber todos os caracteres zerados nele lá. E aí, para calcular, a gente ainda precisa de intersection e size. Então, eu vou fazer a mesmíssima coisa aqui para intersection e size. Aqui. Deixa eu copiar isso daqui. Então, eu tenho intersection size e tenho o hashmap. E aí, o que eu vou fazer? Para ser mais econômico em memória, eu vou não vou executar um for. Eu vou executar um while. E essa função, pensando bem, ela não vai receber um array assim. Deixa eu pensar. Ela vai receber um endereço de array. E no endereço eu consigo fazer uma coisa aqui que vai ser muito mais eficiente dentro desse while aqui. Então, eu tenho aqui o nosso while. Eu vou fazer aqui enquanto origin. Isso aqui esse asterisco, ele vai fazer com que o for verifique, acesse o valor que está dentro de origin. Então vai começar com um valor, aí quando bater no valor nulo a gente já sabe que em ser nulo é true e falso, etc. É tudo nulo. Entendeu? Então nulo é falso, ele vai interpretar como falso. E qualquer valor que não é nulo, ele vai interpretar como true aqui nesse for. Então ele vai rodar até o final dessa nossa string.
E aí, cara, para calcular, eu vou declarar outro valor aqui chamado number, ou índice, eu vou chamar de number. Eu não vou atribuir valor nenhum a ele. É, vou deixar assim mesmo. E aí, cara, o que que eu pretendo fazer? Que vai ser um hash map para a quantidade de interseção que a gente vai ter. Então, eu preciso transformar esse texto que está vindo aqui, esse caractere que está vindo aqui, os dois caracteres no caso, o primeiro e o segundo, preciso transformar ele em um array. Tá? Em um array não, em um número só, que vai ser o índice para esse hash map. Vou implementar aqui e vou explicando, vai dar para entender. Então, vou fazer number. Primeiro vai receber toUpper de origin. Só que aqui, origin, acho que passa um endereço direto. Origin, do mesmo jeito aqui, porque ele vai pegar o primeiro caractere. Então vai ser origin vezes. Aqui eu só estou somando os dois valores lá, tá? Deixa eu ver, origin mais um. Tá? Eu só estou somando os dois caracteres. Então vai ser, aqui vai ser origin mais um. Eu vou pegar o endereço de origin, somar mais um, incrementar em um, e aí eu pego o valor e faço o toUpper. Aí dá para fazer vezes com caractere, porque um caractere em si ele é um número. Ele é um número. É um número binário. Então dá para fazer esse vezes aqui. Aí eu faço vezes, eu estou esperando um ponto e vírgula, e eu tenho um número. E aí como que eu transformo esse número num índice para o nosso array hashmap? Eu vou fazer módulo do tamanho do array. E aí eu vou já explicar como que isso funciona. Deixa eu ver aqui. Beleza, então eu vou fazer hashmap. Caramba, eu me esqueço que eu tô no Vim. Hashmap de number módulo do tamanho do nosso array. Então vai ser módulo de 50. Aí eu vou incrementar ele. Né? Eu vou fazer mais igual a 1. Então o array ele começou com tudo zerado. E cada vez que ele passar aqui, ele vai incrementar em 1 o índice para esse treco aqui, para esses dois caracteres somados. Então o que eu faço é, eu pego aqui, cadê? Eu pego esses dois caracteres, cada caractere é um número, eu multiplico eles dois, e aí faço o módulo de 50 para ter um número do tamanho do array. Toda vez que eu faço módulo de algum número para 50, para 100, etc., eu posso fazer módulo de 199, módulo de 50, eu sempre vou ter um número menor do que 50. Então, eu tenho 199, 1990, ele deu módulo 50 retornou 40. Aí, ó, eu posso aumentar o quanto eu quiser. Esse número, módulo 50, vai sempre retornar um número aqui embaixo menor do que 40. Então, perceba o número que eu estou fazendo gigantesco aqui que ele está dando módulo. Vai sempre retornar um número menor do que 50. Então, ele vai fazer isso. E com isso, eu estou guardando esse valor no hashmap. E aqui, só para terminar, para continuar, eu faço origin mais mais. E aí eu incrementei o endereço de origin e agora ele vai fazer o looping de novo em origin. Eu vou fazer a mesma coisa. Cadê? Como é que eu copio? Vou fazer a mesma coisa, a mesmíssima coisa pro compare, para string compare. Compare, compare, compare de novo aqui e compare aqui. Beleza, beleza. E com isso, eu incrementei aqui, perceba que se eu tenho A mais B aqui, vou multiplicar A vezes B, módulo de 50, eu vou ter um número, eu vou pegar um índice desse array e incrementar mais um. E se passar aqui no compare e tiver
A vezes B de novo, ele vai incrementar de novo e eu vou ter 2. Ou seja, todo lugar nesse array hashmap que tiver um valor 2 ou acima de 2, eu interpreto isso como uma interseção, tá? A bateria do notebook foi para as coisas. Deixa eu pegar o carregador rapidão. Então eu interpreto isso como uma interseção. Espero que tenha dado para compreender. E assim eu deixo de executar um for dentro de um for, né, para executar só o tamanho da string duas vezes aqui, as duas strings, né? Então fica muito mais simples e rápido. E agora eu vou fazer um último for só. E aí eu vou fazer um for normal mesmo. Então esse for quanto i for menor que 50, que é o tamanho do nosso array inteiro, eu vou fazer i mais mais. E aqui no nosso... Caramba. E aqui a gente vai percorrer o nosso array aqui do hashmap, verificando se o hashmap desse índice for maior do que 1, eu tenho uma interseção. E aí eu vou fazer intersection mais igual. Só que em vez de fazer só um, aqui nesse hashmap eu posso ter 5 interseções do mesmo caractere. Digamos que eu estou comparando a B, a B, a B, a B. Ele vai ter a B vai ser uma, vai dar no mesmo endereço aqui, vai dar no mesmo índice esse cálculo, aí ele vai fazer mais igual a 1. Aí ele vai cair de novo em AB, vai dar esse mesmo hash, esse mesmo índice, vai incrementar. E aqui ele vai incrementar, incrementar, incrementar. E aí o que que acontece? Acontece que eu vou ter o seguinte: eu posso ter nesse índice aqui, nesse hashmap, o número 10. E se eu fizesse incrementar só um aqui, eu vou estar perdendo isso de precisão. Entendeu? Então, o que eu vou fazer é isso aqui. Eu vou pegar esse número e dividir ele por 2. E dividir ele por 2 aqui. Então, vai ser hashmap de i dividido por 2. Daí a gente vai verificar. Então, agora eu já tenho o número de interseção. Ficou um código um pouco mais longo. Agora eu vou retornar esse mesmo cálculo aqui. Com um código um pouquinho mais longo, mas a gente vai ver que ele é bem mais performático e a complexidade dele não é exponencial nem quadrática, é linear, é O de n, né? Então eu vou só copiar esse retorno e colar ele aqui e a gente já tem. Eu espero que não dê nenhum erro, porque acho que não vai dar erro não, tá tudo certinho aqui, velho. Então aqui eu vou copiar essa mesma linha também, tá? Copiar essa mesma linha y e aqui embaixo vai ser P. Então, aqui a gente está executando o nosso algoritmo de cálculo de similaridade. Tá? Comentar isso daqui e executar com o nosso algoritmo agora, que não vai ser string, vai ser text similarity. Text similarity. Agora eu vou fazer essa comparação para a quantidade de usuários que existem no nosso hoje. Então é só compilar e executar. E a gente já vê que ele só demorou 574 milissegundos. Retornou a similaridade de 90% ou de 100% aqui. Inclusive isso a gente não viu aqui. Ó, tá? O nosso algoritmo teve uma precisão maior. Esse algoritmo aqui, aparentemente, ele perde a precisão de acordo com o tamanho da string que ele está testando. Mas aqui a gente já viu que ele executou muito mais rápido. Isso vai acontecer pela quantidade de caracteres que eu tenho.
Se eu colocar agora, se eu duplicar de novo aqui, Mrs. Dev, ó, Mrs. Dev de novo. E aí eu vou mudar aqui. Colocar só Mrs aqui, apagar Dev e colocar Mrs. Dev. Para ver qual similaridade que ele vai me dar. Esse também é um teste. Deixa eu só deletar aqui, porque eu vou voltar a testar aquele outro algoritmo também. Então aqui, a gente recompila, executa. Ó, percebe que ele não demorou quase nada. Na verdade, aumentou um pouquinho só aqui. E eu aumentei o tamanho da string. Ele não aumentou quase nada o tempo de execução. Já esse aqui, ó, já esse algoritmo, você vai perceber que o tempo de execução dele vai aumentar não de 5.6 para 5.7, igual foi aqui. Tá? Ele vai aumentar para 7, 8 segundos, executando 1 milhão de vezes. Então vou recompilar e executar ele. E pode contar os segundos aí, viu? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, cadê? 5.29. Ó, deu uma similaridade de 24, velho. Se eu multiplicar é 240%, velho. Tem coisa errada aqui nesse algoritmo. Mas acho que esse é o erro dele mesmo. Então, perceba que eu aumentei o texto. Deixa eu ver. Não, no caso aqui eu não aumentei esse texto. Vou aumentar, vou colocar mais um Mrs. Dev, para você ver o que eu quero dizer. Vou aumentar só um lado aqui, não precisa ser tudo, não. Vou aumentar só o compare aqui. Então vai ser, deixa eu marcar essa porra aqui para dar um P. Beleza. Vou fazer a mesma coisa no nosso método que a gente implementou aqui. Só que só tem como copiar uma vez. Narvin, tem que aprender melhor você. Então, aumentei a string. Vamos compilar e executar de novo. Vamos ver quanto tempo vai demorar nesse algoritmo antigo, no algoritmo do paper e no nosso algoritmo que eu mudei ali só um detalhe. Ele aumentou pra caramba aqui a similaridade, rodou em 8 segundos. Perceba que eu aumentei a string, ele aumentou 3 segundos inteiros na execução. Agora, eu aumentei a string, exatamente a mesma string para o meu algoritmo, com implementação O de N, né? Oh, porra, criou um arquivo aqui do nada. Então, para nossa implementação com notação O de N, vamos ver, compila e executa. Ó, não aumentou quase nada, velho. Ele ainda está abaixo de 1 segundo, executando 1 milhão de vezes. E ele retornou, cadê? Uma similaridade de 93%, o que é um número bem mais adequado, tá? Ele executou em 97 milésimos, menos de 1 segundo. Só isso aqui foi mais de 8 vezes mais rápido, tá? Pegando esse tamanho de string aqui, etc. E quanto maior a string, mais lento vai ser para aquele algoritmo. No caso do meu aqui, quanto maior a string, isso é indiferente. Lógico que vai aumentar, porque vai percorrer a string, mas, mas ele vai aumentar de forma constante, não de forma exponencial, a complexibilidade do algoritmo. Então, se eu tiver Mrs. sem o E no final, vou comparar 1 milhão de vezes de novo, que a gente não tem também usuários com nomes gigantes, né? Então, em 300 milissegundos, ele retornou para mim uma similaridade de 94%, que é uma similaridade bem adequada de Mrs. para Mrs. E está funcionando muito bem rápido e eu consigo calcular rápido aqui, pegar a lista de todos os usuários do nosso e fazer isso muito rápido. Com isso a gente termina essa live, cumpre o propósito dela, que é implementar esse algoritmo de comparação de similaridade entre textos. E a função que a gente vai utilizar para comparar é essa daqui, tá? Então a gente vai fazer, quando a gente for
quando a gente estiver na árvore, percorrendo a árvore e comparando, a gente vai fazer isso daqui, ó. Inclusive, a gente pode transformar isso em um parâmetro. Imagine que aqui a gente bateu na função, a gente vai fazer if, aí eu vou pegar similaridade, ou vou executar direto a função text similarity, aqui, passando como é que chama? A string que o cara está pesquisando, sei lá, o cara está pesquisando Mises, SSS. O cara está pesquisando isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui, então, já vai aparecer daqui. E aí aqui desse outro lado vai ser na árvore. Vou pegar o node da árvore. Node da árvore. Tá? E ele vai comparar. E aqui eu posso ter uma variável que eu vou fazer maior ou igual. Se a similaridade entre esses dois textos for maior ou igual a 0,80%. Se for maior do que 80%, se os textos for mais de 80% parecidos, e aí eu faço node ou response list e adiciono. Finge que eu tenho um método add aqui. Add, aí eu pego o usuário, tá? Entendeu? Vai ser isso que eu vou fazer dentro da árvore. Nossa função está pronta. Cumprimos o propósito dessa live. Espero que quem assistiu aí esteja compreendido. Estou tentando exercitar a minha didática para ficar boa. E é isso, gente. Um abraço para vocês aí. Até a próxima live. Tchau, tchau.